E aí, True Top, seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, um momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Mais um Privada Adentro no ar, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like. Todas as segundas-feiras um vídeo diretamente aqui do Reino Unido. Estamos derretendo nesse verão, meus amiguinhos. E se você não segue meus patrocinadores, www.bets.uk, o melhor pão de queijo interplanetário entregue em todo o Reino Unido. Lá no site da Bets tem pão de queijo, coxinha, bolinha de queijo, tem quibe, tem salgados grandes e pequenos, muito fácil de você, eles já vêm fritos, então você pode usar ou seu forno ou a sua air fry. Tem todos como o modo de preparo na embalagem, muito fácil, meus amigos. Entra lá no site da Bets, usa o meu cupom de desconto, REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. E nas compras acima de 60 pounds, a Bets ainda entrega de graça para todo o Reino Unido. Entra no site www.bets.uk e segue a Bets lá no Instagram, @BetsUK. Sempre que tem novidades, promoções, você consegue acompanhar tudo lá direitinho, meus amigos. E se você mora aqui no Reino Unido, quer consertar a sua moto, quer fazer uma revisão ou comprar acessórios, tudo isso você encontra na GetFix Motorcycle, @GetFix Motorcycle no Instagram. São 2 unidades, uma unidade no E1 e uma unidade no NW2. Na unidade do NW2 tem a lanchonete e tem o Lava Jato, agora que está nesse verão, para você deixar a sua moto brilhando, meus amigos. E caso você sofra um acidente, a GetFix tem Recover 24 horas, cuida de todo o seu processo de claim, caso você tenha sido a vítima do acidente. Entra no contato aí, @GetFixMotorcycle. Vamos lá para vocês, www.gamarket.uk. Para você que quer criar um conteúdo, se você é influenciador, tá com bloqueio criativo, tudo que você precisa na área de áudio, vídeo e som e edição, você tem na gamarket.uk. www.gamarket.uk. Vamos lá para mais uma segunda-feira maravilhosa. Estou com a convidada que eu não conheço, estou muito feliz. Todo mundo já sabe, quando eu não conheço convidado, para mim é muito mais top. Então, se eu descobri hoje que tem 3 anos e meio o programa, que eu não sabia. Estamos aqui com a Thalita. Se apresenta, Thalita, para mim e para os meus convidados. Muito obrigado por ter vindo, ter cedido o seu bem mais precioso, que é o tempo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Galo, moro no Reino Unido há mais de 20 anos, sou CEO, proprietária da Speed Fast Money Transfer, também tenho o Rio Café lá em Bournemouth. Então, assim, comecei essa jornada de empreendedorismo aqui no Reino Unido já há um tempo. E também sou co-host lá na Rádio Mais Brasil UK. Que legal. Caralho, maravilhoso. Tá aqui, eu sei qual que é a empresa dela, né? Não patrocinou o programa. Speed Fast, filho. Mas por isso que você mandou dinheiro, meu Deus. Agora faz tudo sentido. Não tinha como. Vocês não sabem o que eu tô falando. Depois a gente vai chegar nessa história. Agora eu entendi tudo. Minha cabeça explodiu um pouco. Thalita, a primeira pergunta que eu faço vou deixar um adendo, que você é poucas convidadas que moram aqui mais tempo que eu. Sabia? Raramente tem os convidados. Todo mundo tem 5 anos, que eu já tenho 11 anos. 11 anos. Eu cheguei aqui em março de 2004. 4. Eu queria ter vivido essa época aí. Foi top. Era diferente, né? Era diferente. Thalita, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: qual que é a sua primeira lembrança? Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque tem um tempinho já isso, mas o que veio na minha cabeça foi, assim, eu assisti no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma do Balão Mágico, agora entreguei minha idade aqui. Balão Mágico. Disco de vinil, hein? Não, agora, mas você é natural da onde? Eu ainda não consegui identificar seu sotaque. Paranaense. Tem um pouquinho mesmo. Paranaense. E a minha cidade, aí depois vocês vão entender todo o link aí com a minha história, foi a cidade que foi fundado o Banco Bamerindos. Você lembra do Banco Bamerindos? Quebrou. Vendeu, virou HSBC. Estava quebrado. Ele é da sua cidade, o Banco Bamerindos? Foi fundado lá. O Safrinha passou perto lá, né? Sim. É do lado, vizinho. Que legal. E aí você na televisão, como é que era a sua casa? Isso. E lembrando assim, meus pais eram empreendedores, né? Meu pai tinha um açougue e meu pai sempre trabalhando muito. E eu comecei a trabalhar muito jovem e empreender muito jovem também. Então, eu acho que essa lembrança, assim, de estar ali vendo meus pais vieram de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo, assim. E nessa época eu já tinha um conforto que eu via que a família não tinha, né? Os demais familiares. Você era a família rica da família? Porque, então, o rico é dentro do espectro da sua família. Da minha família, digamos. Entendi. Que sim.
Digamos que sim. Tipo, Tipo assim, a minha mãe foi a primeira filha, assim, a ter faculdade. Aí depois eu fui a primeira neta também a ter faculdade. Então, assim, a gente meio que foi rompendo padrões. A minha família, a partir do meu pai com a minha mãe, foram rompendo padrões. E depois, hoje, tá todo mundo bem na família. Inclusive, tem gente muito melhor do que eu. Top. Isso é bom, todo mundo cresceu então. E aí você ficava no açougue quando você era pequenininha? Então, eu sempre tinha alguém cuidando de mim, e aí eu assistindo, e às vezes eu ficava na açougue com meu pai, e às vezes meu pai fazia tudo, né? Naquela época ele ia comprar o boi no sítio, visitar os sítios ali para comprar boi, para levar para o matador, e às vezes eu me lembro dessas lembranças de estar indo com meu pai na caminhonete, e meu pai tá vendo boi, tá negociando boi. Aí também, como eu morava numa cidade que é bem pequena, tem 10 mil habitantes. Então, assim, meu pai mandava eu ir depositar cheque no banco. Então, eu já tive esse contato com o dinheiro muito cedo na minha vida. Ah, legal, cara, top. E tu lembra alguma história do açougue quando você era pequenininha? Eu lembro de uma vez, do açougue não, mas com dinheiro, que meu pai me deu um cheque para levar lá no... Cruzado, né? No Banestado, na época. Não, mas o cheque cruzado, assim, né? Sim, aí eu Quem peguei sabe o que é cheque. sim, cruzado pra, né, se perdesse. Mas olha o que aconteceu. Aí eu peguei minha bicicletinha, coloquei o cheque numa sacola de plástico e pendurei assim no guidão, sabe? E fui indo. Na minha cidade, ela é tipo um morro, assim, então descida pro banco. Quando eu cheguei no banco, cadê o cheque de dentro da sacolinha? Só tinha sacola, né? Uai, tá ali, tá aí. Você também O cheque tinha esqueceu da lei voado. da física. O ar entrou e o chequinho voou. Mas aí eu achei o cheque, porque como a cidade é muito pequena, né? Então tem essa vantagem. Mas você voltou? Tava com alguém o Voltei cheque ou no tava na caminho. rua? Não, eu voltei no caminho e achei o cheque. Tava no E chão. assim, acho que meu pai nem sabe dessa história, vai ficar sabendo agora. O dinheiro entrou na conta, muito Deu senhor. tudo certo. E Então, como é que era a sua escola lá? Você lembra das suas escolas? então, lá eu estudei só o primeiro e o segundo e o terceiro ano do primário, em Tomazina, que é a minha cidade. E aí, na cidade vizinha, já tinha escolas particulares. E aí eu fui estudar nessa escola particular, que era um colégio de freira, que existe até hoje. Tu apanhou na escola? Eu sempre tenho essa pergunta quando é colégio de igreja. Elas batiam? Era de boa. Não apanhei, mas era assim, bem Era rígido. rígido? Por exemplo, uma história assim que eu falo que hoje em dia, né, bullying total, isso não existia. Quem atrasasse a mensalidade tinha o painel dos devedores. Aí a criança chegava lá no dia do painel, desesperada, deixa eu ver se meu nome tá lá. Porque daí vinha o bullying, né? Que tu não tinha dinheiro pra pagar a escola. Então tinha isso, assim, graças a Deus o meu nome nunca foi lá. O Amei Jesus. Serasa das freiras é top. Mas as freiras faziam isso. E tinha Bullying lanche? total. Eu tinha que comprar. Ah, não era? Tinha que Tu comprar. levava lanche? Não, minha mãe dava o dinheiro, então eu era caçulinha. Olha que IBFs, coxinha. Caçulinha? Caçulinha não é Guaraná? Mas é aquela que era pequenininha. Tipo uma tubaína pequenininha. Sim. Mas já tinha. Ah, mas é Não era do nada healthy, Guaraná Antártica com os pinguinzinhos ainda, né? O símbolo é igual da cerveja. Ah, e aí você era só meninas ou era misto? Era misto. Ah, Misto. legal. Vê que escola tá errado, né, Freiras? Lembra alguma outra história dessa escola? O devedor é tenso. Dessa escola. Aí, uma história que teve que era muito rígido. E também, naquela época, cada um fazia o que queria, né? E tinha uma professora de matemática que ela resolveu reprovar quase a classe inteira. E aí, a minha mãe organizou lá uma reclamação com os pais, com tudo, e conseguiu Que vocês depois a gente aprontaram, fazer né? uma outra prova Tá. e todo mundo passar. Porque ela simplesmente, quando você fazia a prova, sei lá, equação, isso era a 8ª série, eu acho. Equação matemática, ela te dava 0, ela não considerava tudo que você tinha feito. E Se aí, o resultado tivesse errado. ou se você fizesse só o resultado certo, ela também não considerava. Resumindo, ela queria reprovar todo mundo. A moleque E tava... aí, Mas assim- vocês aprontaram alguma coisa com a Leila da matemática, não? O que vocês Não, ela fizeram? era muito chata. Ela era muito chata, essa professora. E aí, a história que foi legal, que acho que o ano passado ou o ano retrasado, eu estava no Brasil, numa panificadora. E daqui a pouco alguém falou assim, Thalita, meu marido tinha ido nessa cidade que é vizinha minha para fazer um tratamento dentário. E eu fiquei na panificadora ali, tomando um café, esperando ele terminar o tratamento dentário. Oi, Thalita, não sei o quê. Aí eu olhei, era o meu colega,
que a gente passou por esse momento junto. E a gente não tinha se visto nunca mais na vida depois da 8ª série. Porque Que depois da mudou 8ª de série eu já escola. fui estudar em outra cidade, mais longe ainda. E a gente nunca assim, se encontrou mais, né? Porque eu já vim pra Europa logo que eu me formei também. E aí ele falou assim, nossa, você lembra do que aconteceu? E foi muito legal. O a gente se trauma que a rever. professora de matemática deixou é bom, pô. Passou gerações, moleque. Aquela vez que a gente reprovou em matemática. Mas todo mundo passou, então. Aí no final todo mundo passou. Amém, Senhor. Porque aí, tipo, as freiras fizeram uma nova prova e meio que assistido ali pra ela não pôr aquela pressão em todo mundo que ela colocava. Caralho, essa professora devia ser boa, moleque. Ave Maria. Na escola das freiras, a professora botando terror e pânico, hein? Quando a gente ia fazer o reforço no sábado nesse colégio, as freiras faziam a gente entrar só de meia pra não sujar o chão. Na sala? Mas durante a semana? Não, na porta da escola. Porque, tipo, eles limpavam o colégio. Ah, no sábado. Depois, na sexta, quando acabava as aulas. E quem ia pro reforço no sábado, chegava na porta do colégio, tinha que deixar o sapato pra não sujar o chão. Perfeito. Maravilhoso essa escola. E você ia como pra escola? Seus pais te levavam? Aí Ou os tinha uma pais vanzinha? da minha cidade faziam um rodízio. Tipo assim, era um dia Ah, legal. ou uma semana, não lembro bem assim, de cada pai. Topzera. E aí na 8ª série... Aí você trabalhava nessa época já? Não. Só estudava? Não, eu Na estudava, freirinha? ia pra essa cidade, né? Que era 20 quilômetros da minha. Eu voltava. E à tarde, eu gostava muito... Toda cidade pequena, não sei, tem geralmente aquelas oficinas na Provopar, na época da prefeitura, que ensinava alguma coisa. É, que o Pintar, Sul, bordar. vou te falar um negócio. O Sul é diferente nessa questão da educação aí. Que tem um negócio lá da Lan House e tem esse em Brasília. Não tem não, gente. Então eu fui privilegiada que eu tinha essas oficinas aí para jovens, então eu ensinava a pintar, bordar, o que você E imaginar. era de graça? E era de graça, era só se inscrever. Então aí eu comecei a empreender, porque eu ia lá, aprendia a pintar pano de prato, aí juntava, né, os panos de prato e depois vendia. O seu próprio pano de prato? E a minha mãe falava assim, não, mas você não vai guardar pro seu enxoval? Eu, não, mãe, eu quero fazer dinheiro. O que é enxoval? Enxoval de casamento? Que antigamente, as meninas, né, faziam essas coisas pro enxoval, mas eu não, eu fazia pra business. Tu vendia o teu paninho pintado? É, Ah, e era caro? Vendia tudo? vendia tudo. Tu podia fazer quantos paninhos você quisesse ou você levava o seu material? Não, tinha lá. Às vezes, dependendo da... Porque assim, era por época. Vamos supor, esse mês vai aprender a pintar pano de prato. Tá. Aí depois vai passar pra... Teve um que eu fiz, que eu não sei se você vai lembrar. Muita gente tem isso em casa. Inclusive, a minha mãe tem ainda que eu fiz. Que a comprou, Aquelas frutas... que a Thalita Claro. vendeu pra mãe. Claro. Que ela não tá de brincadeira. Né? Aquelas frutas de parafina, que fica igual fruta de verdade mesmo. Daí você monta uma fruteira assim. Ah, fruta de mentira? É. Eu sei qual que é essa aí. Fiz isso aí também. Isso é um clássico, né? Da casa da avó. Fiz isso também. Depois eu fiz também docinhos. Aí eu ganhei meu computador muito cedo também. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter computador em casa, com internet, aquela que discava da UOL. Caralho, tu era playboy. Aí Playgirl. eu tinha. Aí quando eu tive esse computador, já montei outro business, que era fazer convite de casamento. Aí eu comprava os papéis, aqueles bem bonitos, e eu vendia convite de casamento. E imprimia na sua impressora normal. Na minha impressora normal. Muito bom. Mas casamento pra 100 pessoas? Você tipo imprimia assim? Tipo, né, cidade pequena, né? E tu editava onde? Caralho, tu tava muito Porque tecnológico. daí eu fazia também aula de computação já nessa época, né? Tipo, disquete, MS-DOS, aquela coisa toda, mas eu já fazia aula de Já tava no computação. TI. Cara, você tá em outro planeta mesmo, parabéns. E aí você foi pra outra cidade, que era outra Aí, escola. quando eu terminei a 8ª série, o Colégio de Freitas não tinha mais. Aí eu fui pra uma cidade que era 70 quilômetros da minha estudar no Positivo. Positivo vocês conhecem, né? Colégio Freiras, é bom falar desse jeito, gostei. O nome é Freiras, o nome do colégio? Não, chama Colégio São Tomás de Aquino. Não, Colégio Freiras é muito mais... Muito perfeito. E aí foi positivo. Positivo é famoso mesmo. Isso, aí fui pro Positivo, que é de uma cidade que era 70 quilômetros de distância. Aí a gente ia, tipo, num carro, já que os pais daí não levavam, porque era mais longe, né? Tinha que sair de casa às 6h20 da manhã, às 6 horas da manhã. E aí tinha um cara Tipo a responsável vanzinha, o tio da van. pra nos levar. E era o bonde da cidade que ia, não era só você sozinho, tinha outras crianças que estudavam lá. Sim, era. Sim, Ah, muito top. E tu lembra qual que era o nome? Positivo? Positivo. Não tinha lanche também, porque escola particular não tem Não, lanche. não tinha lanche, tinha comprado. Tu só comprava lanche? Só comprava Que lanche. triste. Só coxinha. E a comida era boa? Geralmente era salgado, né? No Brasil, naquela época, Friturinha pouca, refrigerante. não tinha essa consciência.
As crianças se entupindo de coxinha, esfirra e pastel. E ainda tinha o doce, que sempre tem uma loja que vende balinha na porta da Sempre escola, tem, praticamente. né? Sempre tem. E você lembra alguma história dessa escola? Ah, então, nessa escola, assim, foi muito legal, porque, assim, teve uma época que eu ia e voltava todo dia, mas depois a minha vizinha, a tia dela morava nessa cidade, e a tia dela ofereceu para os nossos pais de alugar, tipo, um quarto e a gente ficar lá durante a semana. Porque era bem cansativo, né? Se pensar, a gente era super jovem e depois tinha aula de computação, tinha aula de outra coisa. E a gente foi morar lá. Então eu fui morar, assim, já em outro lugar, no primeiro ano do segundo grau. Já tinha sua independência E e aí, morava na casa. e olha que legal. E aí a gente ganhou uma moto. Porque daí a Nossa, a escola família tá doida, calma. ficava afastada. Então, tipo assim, a gente já ia pra escola de moto. E aí a gente virava a sensação da De Honda escola, né? Bis, sem habilitação? Sem habilitação. E era scooter? Era o que? Era uma Honda Bis? A minha amiga tinha um scooter, eu tinha uma moto mesmo, uma Yamaha. De 125 cilindradas, de passar a marcha? Não, gente, pelo amor de Deus. E ninguém falava. Não, tá errado. E aí a gente ia pra escola de moto e voltava. E era assim, super legal, né? Caralho, vocês estavam em outro level. Vocês eram as meninas do filme dos Estados Unidos, que chega de carro. É exatamente E isso. estacionava dentro da escola ainda? Tinha estacionamento lá na escola. Cara, E lá, né, o pessoal da cidade também, né, tinha seus scooters, porque essa escola ficava um pouco Ah, não afastada, era só assim. vocês, tinha uma galerinha Não, mas da pensa, eu moto. saí da minha cidade, fui morar em outra, Não, tu já é também Né? experienciado. eu e minha amiga. Ah, legal, hein? Nunca se acidentaram, Deus é mais. Graças a Deus, não. Ufa, tá bem. Ah, vocês eram muito sensação. Tô imaginando vocês chegando de moto na escola. E aí você se formou nessa escola. Me formei no segundo grau lá. Terceiro Aí ano. depois Teve festa de formatura? teve festa de formatura. Foi nessa cidade ou foi em outro? Foi aquela cerimônia de formatura, né? Não chegou a ser uma festona, assim, não. Foi no Country Club ou foi na escola? Não, foi na escola. Porque o positivo é gigante, né, gente? Escola é uma escola. Tinha um ginásio de esportes, tudo ali, né? Aí você fez faculdade ou você já veio direto Fiz, pra cá? aí já terminei o segundo grau, e aí E você empreendeu nessa escola? Você não falou? Não, nessa época eu tinha que estudar muito, porque era positivo, né? Ah, Tinha que estudar e também não dava. Tinha química, física, era pesado pra mim. tu levou Química, seu física. computador? Não, mas daí lá na casa tinha. Dessa tiazinha. Sim. Top. Aí eu passei no vestibular em Jacarezinho, que já é uma cidade aí 100 quilômetros da minha. A minha vida, eu Tu comecei... só foi indo pra longe, hein? É. Aí me acertou Londres. Ela andou tanto. Primeiro era 20, aí foi pra 70, 100. Aí, pronto. Aí a faculdade foi para 100 quilômetros, que é Jacarezinho, que é uma faculdade estadual. Hoje ela é uma universidade no Brasil, né? Ela cresceu muito. E aí eu passei no vestibular Educação Física. Aí me formei em Que era o que eu Jacarezinho. queria fazer. Ia todo dia e voltava. Não, na verdade eu queria, na época, fazer enfermagem. Mas aí... Caralho, é bom demais. É uma frase muito boa. Aí eu me formei em educação física, né? Mas o sonho mesmo era médica. naquela época eu queria fazer enfermagem. Mas aí, tipo assim, já te contei que minha família veio de um muito pobre mesmo. E meu pai, tipo, eles faziam... Pensa, O que dava. na época aí, você estudar num colégio positivo, era muito privilegiado. E eles faziam, tipo, um sacrifício para poder fazer isso para mim. E aí meu pai falava assim, tem que passar na faculdade estadual. Tem que Não passar na tenho faculdade dinheiro pra estadual. pagar a faculdade pra ninguém. Já gastei tudo. Tem que passar na faculdade estadual. Então, assim, eu falei, vou fazer várias coisas, né? E aí fui para educação física. Na época a gente jogava vôlei, gostava bastante também. Então foi uma segunda opção bem legal. Aí você fez educação. E era legal a faculdade? Legal. Educação física é bom. Eu gosto. Tu pode ser personal trainer, então. Personal trainer. Mas eu gosto, a área da educação física que eu gosto é Pilates. Tipo, eu já tive um estúdio de Pilates, por exemplo, Ah, aqui ou lá? no Brasil. Top. Tem alguma história da faculdade que você lembra? Boa? Muito. Eu falo pra minha filha acabou de fazer 18 anos, terminou o college agora e vai da universidade aí no final do ano. E eu falo que assim, é a melhor vida, que você curte muito, você faz amizades, eu acho que é a época que você tem que curtir. E você morou em Jacarezinho? Não. Aí você voltava todo E dia? voltava, tinha um busão, né, lá da minha cidade. Aí, levava pra faculdade. daí era um ônibus grande mesmo. Até hoje o pessoal faz isso, né? Porque é uma cidade pequena. Viajou. Você já tem vários quilômetros, né? Se tivesse passaporte nessa época da sua cidade para Jacarezinho, já tinha trocado várias vezes.
Aí se formou, não empreendeu em Jacarezinho. Não. Daí fiz faculdade, aí já trabalhava com meu pai, No açougue. no açougue. Quando Então você eu estudava voltava? à noite. À noite. Estudava à noite, saía da minha cidade 5 horas, chegava, voltava 1 da manhã. Cansativo. Cansativo. E aí, durante o dia, eu trabalhava com meu pai no açougue. Fazendo tudo. Tudo. Tu sabe cortar um boi? Um boi inteiro, não. Mas, por exemplo, as peças eu sei identificar, né? Hoje eu não sei também se eu sei cortar, porque eu não corto mais. Mas, por exemplo, um açougueiro não me engana aí no churrasco. Eu sei exatamente o que eu quero. E se ele tentar me enganar, Tu já tá falou, perdido. me respeita, eu sou filho de açougueiro. Já tentaram te enganar? Já. Várias Já. vezes? Várias Já, vezes, como já. uma maminha falando que era picanha? Sim, sempre tem. Sabe que sempre tem isso. É bom demais, gente. Pô, até que picanha nem existe aqui, né? Que é bem difícil achar. E a galera ainda quer enganar nós. É. E aí, você lembra alguma história boa? Aí você já estava adulta, fazendo educação física. Aí, fazendo educação física, último ano de educação física, você tem que fazer o estágio nas escolas. E eu, com a minha amiga, a gente caiu numa escola de periferia. A lá em sua amiguinha Jacarezinho. também estava na educação física? Aí já A é da outra tia? amiga. Ah, tá, mudou. Não, aí ali cada um foi para um lado, né? Entendi. Mas daí essa amiga minha da minha cidade, a gente até fez o vestibular junto e tal. E lá na faculdade a gente foi, porque você não escolhe, aí a faculdade te manda para as escolas. E Por aí a gente estágio caiu, obrigatório. num lugar lá que chama, gente, quem é de lá? Vila 7. E a escola era bem de periferia. E aí eu me formei, eu entrei na faculdade com 18, 21 anos e fui fazer estágio. E eu era muito, assim, magrinha e tal. Aí você acha, chegava lá, tinha uns meninos desse tamanho, assim, maior que eu. Os alunos. Passava no corredor, batia na minha bunda. Eu ri sem querer o Gente. assédio. Não pode rir, gente, é assédio. Aí foi bem tenso. Mas você assim. riu antes, tá? Só pra gente deixar claro aqui, porque foi um pouco engraçado uma criança de 13 anos batendo na bunda da estagiária. No corredor da escola é bom. Então, assim, eu fiquei traumatizada. Eu falei, gente, não. E eles não estão nem aí, né? Não vai dar pra dar aula, não. Ninguém vai me respeitar. Como é que eu vou. Né? Não tinha Ah, maturidade. tu já tomou o choque de realidade da Já profissão, né? Aham. E quando eu for professora, chegar numa sala... E outra coisa, ainda recebi ameaça, tá? E a gente tinha que fazer tipo um mini campeonato, era parte do estágio, organizar um mini campeonato na escola. Aí a mãe do moleque chegou pra mim e disse: meu filho, não for titular, eu vou riscar seu carro. Caralho, gostei muito dessa escola, pô. Ainda ameaça. O moleque jogou todas as partidas, né? Tipo, claro. Imagina eu carro, chegar em casa com o carro da minha mãe tudo riscado. Que ela emprestava Até eu o carro pra explicar. você ir Porque pro pro estádio. o ônibus só ia à noite, o estádio Era era durante o dia. Então aí eu chamava minhas amigas pra ajudar a dividir a gasolina e a gente... Ai, o Pedro, titular do time, horrível, porque a mãe ameaçou, é bom. E ela tava lá, todos os jogos. Tava lá no meio... Não, ela chegava lá, ela parecia professora, não a gente. Porque a gente ia bater de frente. não Ela tava? que mandava no time. Era mais ou menos ela que mandava no time. Era desse jeito. Caralho, é bom. Escola é Aí bom. tá, eu falei, nossa, acho que não vai dar, não vai rolar ser professora não, né? E aí é aquele impasse, muitos amigos já planejando ir morar no Mato Grosso, tem vários amigos que foram embora pro Mato Grosso, Tocantins, porque tinha muita vaga para professor, inclusive estão super bem lá. E eu falei assim, eu vou embora para Curitiba. E nisso abriu o concurso do estado do Paraná para ser professor. E aí minha mãe falou, que minha mãe é professora, né? Ah, sua mãe é professora? De Minha mãe quê? é professora de português e pedagoga. Acabou de se aposentar já, mas ela tinha essa carreira no estado e assim, é muito bom. Na época da minha mãe era muito bom ser professor, ganha, né? Ela ganha bem, muito bem, dos padrões do Brasil, no Paraná, pelo menos. E tem as férias super longas, tem um monte de vantagem, né, em ser professor. Só os alunos. A parte ruim mesmo de ser professor é o aluno, gente. Mas aí a minha mãe falou, não, eu vou fazer o concurso. Aí eu fui pra Curitiba e falei, então eu vou fazer, mas vou fazer em Curitiba. Você aí queria morar em Curitiba. Isso, aí essa minha amiga da minha cidade falou, não, então vamos morar em Curitiba e vamos fazer o concurso. Aí a gente fez, nós passamos. Só que aí lá em Curitiba eu conheci o meu marido. Então já é... Beleza. Calma aí que alguém estragou os planos aqui pelo tom, né? Desculpa aí, marido. Que é, então, o date que deu certo. É isso aí. O date que deu certo. Aí você foi... Mas é que o tom que você usou um pouco... Me perdoa, marido, que eu ainda não te conheço. Mas
É que você mudou um pouco os planos, né? Não, é que eu já tava pensando na minha mãe, que pra minha mãe e pro meu pai isso aí foi um pouco complicado, porque eu tinha acabado de me formar, tava aprovada num concurso público, que é uma vaga muito boa. Na época, era uma vaga, assim, desejada por muitas Tu pessoas. estudou muito? Tu é Eu inteligente, né? Parabéns. Eu sempre fui, assim, tive escolas boas, né? Você teve uma mãe professora de português, no caso, né? Não estuda não, pra ver. Também. Tinha que falar o resumo do livro pra ver se leu mesmo. Ela fazia? Aham. Ela que dava o livro ou da escola? Às vezes da escola, às vezes ela dava também. A gente tinha sempre muitos livros em casa, assim. Você tem irmãos? Tenho, sou mais velha. Ah. É. Você viu aí, sabe né? que Foi uma eu- crítica com a família que ela sofreu o que os outros não sofreram. Você sabe, né? Meu filho mais velho. Ai, é mas bom demais. maravilhoso. Então, daí eu tava lá em Curitiba esperando. Aí eu consegui um trabalho. Trabalhava numa empresa, tipo de recepção, numa empresa de engenharia ambiental, porque eu tava esperando ser chamada pro concurso. E aí, nesse período, eu conheci o meu marido. Tu conheceu teu marido como? Ele fazia faculdade com uma outra amiga minha que morava lá em Curitiba. Era da minha cidade, mas fazia faculdade em Curitiba. Essa E aí- cidade exporta gente, hein, gente? Meu Deus do céu. Mas o que você vai fazer, né? Eu Aí- açougue lá, não fala mal da sua cidade. Não, a minha cidade é maravilhosa, super turística e tudo, mas para você estudar, você tem que sair. Hoje ainda tem as faculdades à distância, naquela época não tinha opção, né? E aí eu conheci meu marido através dessa amiga. Vocês saíram, calma, Sim. foge de detalhes, é o date que deu certo. A gente foi num karaokê. Putz, já me perdeu fora, já não ia estar nesse evento. Eu tô entregando a minha idade aqui, né? Não, a galera tá indo no karaokê agora também, tá na moda. Então, e aí tem uma história bem engraçada Então, desse lança. dia. E aí eu conheci, a gente tava numa turma, inclusive tava meu marido, e tava lá no karaokê, e o meu marido pagando tudo. Ih, Tá? ostentando. Não, só que assim, a gente já se conhecia, né? Essa noite foi a que a gente tava assim, mais já no date, digamos. Ah, vocês já tinham se visto antes. Sim. Já Na casa, tinham tido através outro? da minha amiga. A gente já tinha ido almoçar, já tinha ido em outras. Você já tinha ido almoçar só com o seu marido? Não, com a turma. Então só a turma já se conhecia. Já se conhecia. Entendi. E a gente já tava ali. Mas não no- tinha um flertezinho, uma mensagem? Não, tava assim no flirtzinho. Naquela época, tipo, eu tinha telefone celular, mas não era todas as pessoas que Patrícia, tinham, né, né? mãe? Sabe, só sai entregando aqui que é pra dizer ninguém celular. Ela já tinha um Não, mas Motorola. você sabe por que eu tinha celular? Não foi meus pais que me deram. Eu trabalhei no Censo 2000. Eu passei em primeiro lugar no concurso do IBGE. 2000 é uma parada que entrega bastante. É. Quem sabe, sabe. Não, mas é que eu tenho orgulho dessa história. Eu passei em primeiro Isso é lugar. legal, pô, pra caramba. no Mas é porque o concurso. Censo 2000 quem sabe, sabe. E aí eu comprei meu celular. Eu falei, ó, E qual que era o celular? era um Motorola de abrir e fechar. Um StarTAC? Não, era um antes ainda. O que era o tijolão? Não, que era tipo um ovinho, assim. Ouvinho. Tinha anteninha. Calma, tô tentando lembrar. Motorola não é o que tem as duas baterias, sim. Não, esse aí foi bem depois. Não, esse é o primeiro. Porque antes era o tijolão. Não, o tijolão não. Esse aí ficou pequenininho, que era o StarTAC, que abria, que era O pretinho. fininho. Isso, o Não, fininho. foi antes do fininho. Tinha um que abria, só que a parte de baixo era só uma tampinha. De plástico. Caralho, eu sei qual que é esse sim, pô. Sei. É. Que ele é verde. As luzinhas, o botãozinho dele Exatamente. Esse é aí. redondinho assim e a luz dele é verde. Não é esse? Nossa. Com a telinha pretinha assim. Isso. Tô E, ligado. nossa, Esse eu sei qual que é. eu era muito ostentação. Muito chicona, puxando aqui, ó, a antena desse tamanho pra pegar. Era- E se não levantasse a antena, não pegava, tá? Aí eu trabalhei no IBGE e era um contrato fixo, né, de 6 meses. E foi meu primeiro, assim, emprego fora de estar trabalhando com meu pai. E foi muito legal. Tu usava seu celular do lado de fora, assim, da cintura ou dentro da bolsa? Acho que na bolsa, não. Na cintura, Porque tinha não. a case. É. Tinha a Os case. homens geralmente colocavam na cintura. É bom demais, pô. Esse celular é muito bom, eu sei qual que é. Perfeito. Aí vocês já se conheciam, mas não. Mas vocês conversavam só quando tava com a galera? Ou vocês já conversavam de alguma forma? Não, já só- se conversava no telefone, já. Ele te ligava? Já. aham, No seu conversava. celular? Sim. Cara a cara essa ligação, hein? Ou ele ligava no escritório, né? Porque como eu trabalhava na recepção, eu que atendia todas as ligações. Ele ligava lá, atrapalhando Ai, seu serviço? ligava. Antes desse dia do karaokê. Ligava às vezes na hora do almoço, Antes do dia do karaokê. antes do dia do karaokê. E falava o quê? Que conversa mole é essa? Ai, conversava. Ficava falando na Tem tua assunto, né? abobrinha. É, Entendi. Conversinha mole. Ah, vamos almoçar amanhã, ou o que vai fazer no fim de semana, essas coisas. Mas nunca tinham combinado nada. Daí fomos pro karaokê, daí a conversinha já tava mais assim, né? E chegou lá e ele pagando tudo e tal.
não é meu suco. E depois disso a gente foi ficando junto cada vez mais, Não, mais. calma. Oxi, pulou a parte do karaokê, tá? Não, calma lá, filha. Aí tá, vocês se beijaram no dia do karaokê? Acho que não. Demora, hein, gente? Demorava, Mas só né? conversar, ele ficou... Não sei por que ele tava pagando tudo. Eu vou te contar. Vou te E chegar aí lá. vocês foram embora. Aí nós fomos embora e tal. Aí nós saímos uma outra vez, que a gente foi lá em Curitiba, tem, não sei se tem ainda, tinha a Rodeio, que era uma boate de música sertaneja, bem famosa na época. E ele continuou ligando lá no seu escritório. E a gente continuou nos falando, às vezes a gente almoçava. Sozinhos ele vinha, já. porque ele ainda fazia faculdade e eu já tinha terminado. Uhum. Então ele saía da faculdade e era bem no horário do meu almoço. Uma coincidência, né? Né? Nunca matou a última aula pra ir nesse almoço aí. E aí às vezes a gente almoçava junto. Aí a gente foi nessa boate e... Vocês almoçavam juntos e ele virava as costas e ia embora? Aí eu ia trabalhar. Mas ele não te dava um beijo? Ainda não. Só depois. no Cavaleiro, começo, parabéns. não. Esperou chegar no rodeio, né? Onde estava todo mundo. Não, ele é um gentleman. Não, aí desse dia do rodeio a gente foi nessa boate e daí depois disso a gente começou a ficar junto. Beijou, né, gente? No dia do rodeio, beijou, até que enfim, né? Não, pior que não. Foi o date que deu errado. Não é possível, calma. Porque aí a gente tava lá, a gente... Vocês já estavam namorando, né? Na minha cabeça, praticamente. vocês estão namorando e não se beijaram ainda. E aí, o que acontece? Ele falou assim, eu vou ali buscar um drink pra gente. E eu fiquei aqui com a minha amiga e o bar tinha uma escadinha pra subir no bar. E quando ele subiu na escadinha, eu vi que um rapaz parou ele e começou a falar no ouvido dele. Azarou. E, tipo, apresentou uma mulher. E a mulher não agarrou ele? Ha! Achei bom também. Caralho, achei melhor do que o aplauso. Vai, ó, bem feito. Você acredita? Não, acredito, bem. Parabéns pra essa mulher com atitude aí. Eu acho que ele paga. Caralho, esse moleque é gênio. Eu não sei o que aconteceu. Ele Caralho, até eu acho hoje... que foi armado, hein? Não sei. Né? Aí Não. a mulher beijou ele, Mas dava pra ver que ela tava assim e ele ficou... Sabe quando a pessoa fica sem as... beijando Mas, a tipo outra. Resumindo, aí eu cutuquei a minha amiga. Ela falou assim, não, a gente vai pra outra festa agora. Aí ele voltou, só que o meu marido, ele é muito... Pegador. Não. É muito gentleman. Então, tipo assim, ele já meio que, acho que é melhor ir embora e tal, né? Porque acabou tudo. Que eu né? já peguei uma mesmo. Eu dando embora. Aí, tipo assim, tá bom. Aí vocês foram embora. E eu com a minha amiga falando assim, Você "Quê? tava puta. Vamos voltar à festa, né? Você tava Aí a gente com foi pra ódio. outra festa. Tava com ódio de uma coisa que ele não teve culpa, porque ele foi agarrado na balada e você viu. E foi. Culpa dos. Eu tô puto ainda, calma, não tô satisfeito. Vocês não se beijaram porque vocês não quiseram. Vocês tiveram 152 chances, vários almoços, conversinha mole, não se beijaram. Aí a vida foi lá e botou a mulher com atitude. Mas pensa bem, se a gente tivesse se beijado antes e esse episódio ainda poderia ter acontecido. Não, porque ele não ia ser, não seria sei, ser mas se diferente. acontecesse, a gente nunca mais estaria junto. Tu acha? Eu acho. Tu não perdoou sem nem beijar, né? Coitado, a culpa foi dele sem nem ele ter culpa. Então. Aí vocês foram embora e vocês foram pra Aí outra a balada. gente foi pra outra balada, E ele aí foi a gente também? ficou assim. Não, ele foi. Ele ficou sabendo que eu fui pra outra balada muito tempo depois. Porque não tinha Instagram, né? Não tinha Instagram, não tinha rede social. Época boa, hein, galera? Que não tinha um cara filmando e o ex vendo os vídeos pra ver se acha a pessoa. Enfim, daí a gente foi pra outra balada e daí a gente meio que parou de se falar. Aí quando. Vocês terminaram. Umas 2 semanas. Ficou, né? O que não começou, terminou. Caralho, que história perfeita, porra. E inacreditável que vocês estão casados. Essa que é a melhor parte, que a gente sabe o final da história. Aí, depois de umas 2 semanas, tal, daí ele convidou pra jantar. Ele te ligou. Ele parou de ligar? Ligou pra minha amiga, convidou minhas amigas também. Vou fazer uma janta pra nós e tal, porque ele morava sozinho. Então a casa dele também era meio um point da galera, né? Entendi. E vamos pra lá. E aí a gente fui nesse jantar e daí a gente ficou junto pra sempre. Ele pediu desculpa? Uma coisa que ele não teve culpa? Né? Mas eu Que é jogo na normal. cara dele até hoje, né? Ai, não podia ser diferente. Mas claro. voltando lá do karaokê, aí ele me contou um dia, muitos anos depois, que naquele Já dia do casados, karaokê, já casados. Ele contou depois de depois que a casado? gente tava muito juntos. namorando. Assim. Ele contou que naquele dia do karaokê tinha uma mesa com uns caras executivos, assim, sabe? Uma mesa do lado. Ele falou assim, você lembra aquele dia do karaokê? Porque ele tava pagando tudo, inclusive a gente foi embora de táxi, todos nós que estávamos ali. Que era uma coisa que não acontecia normalmente. E naquele dia ele achou um pacote de dinheiro. E torrou Lá tudo? no karaokê,
Caralho, esse cara, ele não conseguiu. A hora que eu tô ficando do lado dele, ele me erra de novo. Ele achou o pacote de dinheiro que ele sabe de quem era e tomou? Pessoal, Ah, não, talvez. talvez, né? A Tá, gente pensa. pura especulação. Talvez, a gente pensa, porque tava lotado o karaokê. Mas a gente pensa que de repente foi aí. Mas na época era tipo R$ 450, era. Tipo, muita Eu grana. lembro que o meu salário era R$ 315 do mês. E ele achou R$ 450. Era dinheiro? Era É bastante na época dinheiro. que R$ 10 era uma loucura, né? É, Que R$ 1 comprava 10 pães. Não, galera, tem uma época que era doideira. Caralho, aí ele torrou o dinheiro todo. daí torrou dinheiro. Fomos pro karaokê, fomos embora de táxi, comemos pizza, toda aquela coisa. Ai, o homem é bobo demais, gente. Como é bom o homem bobo. Ele tinha um salário de mais de muita gente. Ele podia Pois é. ter ficado de boinha. Podia ter investido, né? Podia ter investimento. Aí tá. Podia ter comprado Bitcoin, né? Ele já tá milionário hoje. Bitcoin nem existia. Oi? Não, por isso. Quem comprou quando o cara apareceu a primeira vez? Ninguém. Cara, maravilhoso. E aí, desse dia, na casa dele, ele que fez a janta? Aham, ele Qual cozinha foi a bem. comida? Ele fez um frango com molho branco. Eu duvido que ele lembrar qual que é a comida que ele fez. Ah, ele lembra. Que, ele é, é que a muito... comida dele a dele Ele é é detalhista. pra da casa? É o franguinho com molho branco? É porque ele já tinha morado em Portugal e tinha trabalhado em cozinha. Então ele sabe fazer bastante Ele coisa já legal. tinha experiência no É. exterior. Sim, ele já tinha experiência no exterior. Perfeito. E aí vocês começaram a namorar. Aí começamos a namorar. Aí, quando o namoro começou a ficar bem sério, ele pegou e falou assim: Eu vou explicar pra vocês, já tava sério, tá? Só pra vocês É, não, mas saberem. muito Antes sério. do pedido do namoro. Ele pediu em namoro? Quer namorar comigo? Não. Não. Não, eu acho que o pedido foi esse aqui que eu vou te contar agora. Ele falou assim: olha, a gente tá ficando bem sério, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu vou embora pra Inglaterra depois da minha formatura. Caralho! Novela mexicana? Aí, Qual que é o nome do seu marido? Eu não preciso chamar ele pelo nome. Juliano. Ah, Juliano lançou? A gente tava ficando. Cara, o moleque lançou. Aí ele falou assim: você quer ir comigo? Então foi pedir de namoro, Que né? fofinho, né? Você quer largar todo o seu emprego estável? Você já tava trabalhando? Não, eu tava lá naquela empresa, porque provavelmente eu ia ser chamada no meio do próximo ano. E isso que ele falou foi mais ou menos em novembro, eu acho. E a formatura dele era em janeiro. na faculdade. Avisou com ter 3 meses. Aí ele falou assim: provavelmente eu vou depois de fevereiro, começo de março. E eu tava nessa empresa. Ele falou assim: você quer ir comigo? Aí eu falei: na hora, quero. Inglaterra? Eu sempre fui assim, né? Ai, a mulher Vontade. apaixonada. Ele falou assim: ó, só que tem um problema. Eu tô pagando minha faculdade e tal, e eu não tenho como te ajudar financeiramente. Lá eu tenho meus amigos, a gente vai ficar na casa deles, a gente vai ter todo o suporte. Ele já falava inglês, ele já tinha. O Juliano, tô gostando de ver. Mostrou, falou assim: não dá agora, mas vai dar. É. Aí eu falei assim: não, eu vendo minha moto. Agora eu já não tinha mais aquela de 125, eu tinha uma 250. Uma Twister ou uma Na Phaser? Twister. Na Twister preta. Novinha. Aí eu falei assim: não, eu vendo minha moto, né? Na época a moto valia um valor que Você dava ia pra trabalhar pagar de moto? passagem, Sempre foi motoqueira? tudo. Não, eu deixei a minha moto na minha cidade, né? Porque Curitiba, daí minha mãe, tipo assim, depois você compra um carro, quando você assumiu o concurso. Curitiba e era tal. perigoso pra andar de moto. Não tinha essa experiência, não. Andava no busão mesmo. Podia no estar andando Expresso. de Twister. E aí foi contar pra minha família. Mas Aí, calma aí, meu Deus. Novembro, hein? Nossa, final de ano foi bom nessa casa, hein? Festinha de Natal. O peruzinho, moleque, do açougue. Nossa senhora, Deus do céu. aí. Mas você levou o Juliano, o tiracolo? Aí contei que eu tava namorando e tal, vamos levar agora pro meu pai conhecer. Minha mãe, na época, ela era secretária da Educação do Estado. Então ela sempre estava em Curitiba. Então eu contei primeiro pra minha mãe, porque a gente se encontrava mais. Ah, tá. Tô namorando. Mas já foi depois Tô ou antes namorando. dele te convidar pra viajar? Aí depois, porque daí ficou sério Entendi. mesmo, né? Aí o negócio era muito sério. E Entendi. tinha um curto espaço de tempo para eles digerirem esse. O namoro e estou vazando do Brasil. É. E largando o meu trabalho que eu não fui chamado ainda. Que era o sonho da minha mãe. Mas na cabeça deles, quando eu contei, eles falaram assim: quando o concurso chamar, ela volta. Né? Porque geralmente sai no edital que Pode. vai ser chamado. Entendi. Esse foi o plano da família. Esse que foi, deu certinho. Mas 20 assim, anos. meu pai ficou sem conversar com ele, não deu moral, falou ela sempre. Quando vocês foram conversar, como foi É. apresentar o namoro? Foi.
Hoje ele se deu super bem. Ah, mas é que é o pai Né? assim. Não, calma, eu gosto de detalhes. Aí você levou o Juliano em novembro pra conhecer seu pai. Isso, Sua mãe né? já sabia. Isso, levei Já pra tinha minha casa. aprovado. Levei pra minha casa pra ficar um final de semana. Dormimos em Aí, quartos separados? Não é possível, seu pai nem falava com ele. Claro que ele dormiu no quarto da sua mãe com seu pai. O Juliano não dormiu no mesmo quarto. não, acho que dormimos. Você não tem irmãos mais novos? Tem, mas a minha casa tem quarto pra todo mundo. Juliano, vocês dormiram juntos? Não, pai. Acho que sim, a gente já tava namorando sério, acho que já. Namorando, sério. Mas pra sua família você tinha um mês que você tava namorando. Ou você falou pra sua mãe que você Não, a minha estava mãe eu já namorando falei desde antes. o começo? Sim, daí contei toda a história Ah, pra tá. minha mãe. Entendi. É. Foi minha mãe e minha tia se encontrar com ele lá em Curitiba, quando eu contei. Foi, e aí, meu brode? É. Aí ela falou assim: agora você tem que contar pro seu pai. Aí eu falei: meu pai não ia pra Curitiba, ainda mais por um assunto desse, né? Aí ele teve que ir. E aí ele falou, daí conheceu tal. Aí meu pai falou assim: ah, tá bom. Só que ela tem tudo aqui, ela tem isso, isso, isso e isso. E você vai ter que proporcionar o que ela tem aqui ou mais. Mas nesse. É que caralho, eu fiquei tenso só de pensar esse dia aí. Na hora da janta, foi esse papo já falando que você ia embora em janeiro? Ou foi só Não, namoro? então assim, meu pai nem quis jantar com ele. Meu pai chegou do trabalho, falei assim: esse aqui é o Juliano. Todo ensanguentado com com a bota branca do açougue, moleque. O bicho veio bravo. É, bravo. E aí conversou rapidinho e foi. Só falou foi isso pro e quarto. subiu? Aham, foi tenso. Mas você já tinha falado que você ia embora pra Inglaterra? Você meteu tudo de uma vez só? Tudo, porque Não, não, Thalita, calma. era final de ano já. Tá, ali você falou assim: oi, tudo bom? Estou namorando e vou para a Inglaterra em janeiro. É, daí com meu pai quem falou foi o Juliano, né? Eu fiquei ali. Ah, meu Deus, cara, esse dia foi bom na vida dele, hein? Deus do mar. Nossa Senhora. E seu pai não desceu pra jantar? Não, nem teve janta. Esse dia nem teve janta. Nem teve janta. Eu ri sem querer de novo, porque é muito legal. E vocês ficaram, isso foi tipo na sexta-feira. Vocês ainda ficaram sábado e domingo lá? Sim. Que climinha gostoso, hein? Sim, mas daí foi assim, dando uma melhoradinha, assim, bem pouca, né? Mas já teve almoço, daí. Aí conseguimos almoçar, hein, galera? Tava com fome, não teve café da manhã e não teve janta. Mas o almocinho não teve carne também. Ninguém nessa casa come carne. Vegetariano. O açougue está fechado. É. Aí teve um almocinho com a família ou vocês comeram Não, separado? teve almoço. Aí seu pai sentou pra almoçar? É, sim, mas daquele jeito, né? Não progrediu muito, não. Que delícia. Esse moleque engoliu seco, hein, esse almoço. E ele falava alguma coisa pra você? Ele tava com pânico? Ele Aí ele falava, falava assim, que ele ficou bem mal, assim. Porque ele falou assim: não, tudo bem, eu entendo o seu pai, né? Não ficar, né, apreensivo e tal, mas, tipo, não. não precisa me odiar, cara. Tipo assim, eu acho que ele queria falar mais coisas, né? E não teve Seu pai oportunidade. fechadaço. É. E foi trabalhar cedo esse dia no açougue. E só Sim, voltou de noite. É, normal. E ninguém foi no açougue visitar seu pai. Não, não. Que final de semana maravilhoso esse. Foi, na ele vida passou dele. no teste, ó. Isso aí, era isso, né, meu bro? Vai fazer o quê? Aí domingo o açougue abria? Aí domingo, tipo, a gente almoçou e a gente já tinha que voltar pra Curitiba, né? Porque na minha cidade, a Curitiba são 3 horas, mas geralmente no domingo à tarde todo mundo tá voltando e chega ali perto de Ponta Grossa, dá um engarrafamento total. Principalmente se for um feriado, eu não lembro se na época era, então almoçava, tinha que voltar. Eu ainda tô achando bom demais, porque o bicho teve 2 refeições nesse final de semana. É. 2 almoços. Vocês não tomaram café na rua? Ah, não lembro desses Caralho, detalhes. deve ser. Mas Deve foi é que tenso. foi muito tenso. Foi Foi muito só tenso. um final de semana. E assim, eu lembro a cara da minha irmã. A minha irmã é 7 anos mais nova. Nessa época eu devia ter o quê? Uns 22. Ela tinha, tipo, 15 anos. Mas como assim? Você vai embora? Sabe assim, olhava a cara dela né? Espantada. Vai embora pra Inglaterra. E nem sabia onde era a Inglaterra, só sabia que era longe. É, Ah, que doideira. Cara, esse final de semana foi maravilhoso, hein? foi. E aí vocês voltaram pra Curitiba Voltamos pra Curitiba. de boinha. Vida normal, né? Vida que segue. Natalzinho foi em casa? Aí, Natal, a gente passou, acho que o Natal com a família de um, depois passou o Natal com a família do outro. A gente Vocês dividiu. moravam perto das casas? Não, ele é do Paraná também, mas ele, tipo, perto de Presidente Prudente, divisa ali com São Paulo. E eu sou do Paraná, outro lado. do outro lado. Divisa ali com São Paulo também, mas perto de Ourinhos. Então são extremos. Mas aí vocês passaram um ano na família dele? Não, ué, teve um Natal só. Que mais vocês Não, fizeram? tipo assim, a gente passou o Natal com uma família e o Ano Novo com a Ah, outra. tá. E qual foi com a sua? Não, aí já foi mais tranquilo, já tinha passado uns 2 meses ali, já deu pra ir acostumando com a ideia.
Meu pai já tava um pouquinho mais leve, mas sempre tenso. Antes. Já tinha feito passaporte, já tava. É que eles também falaram, será que vai mesmo? Já Eu é acho isso? que no fundo Será depois que ficava vai? assim. Vai dar certo, não, gente. É. Acabou de conhecer, é novo. É o novo, não sabe o que quer. E aí vocês vieram. Aí, em janeiro teve a formatura dele, a família dele foi pra Curitiba. Aí eu dei já o aviso prévio, né, que tem que dar no trabalho. E aí a gente veio em março. Caralho. Vendi minha Twister. Na verdade, a minha mãe mesmo comprou minha Twister e deu pro meu irmão. Resumindo, minha mãe A veio. empreendedora da própria casa é boa demais. Pô. Ela vendeu a cama dela. Galera, é o seguinte, essa cama aqui tá vendo, hein? O OLX dentro da casa, muito bom. É. Tá ali teu OLX, vendeu tudo pra dentro da família, assim. E seu irmão já andava na Twister, sem comprar ainda. É. Porque ficava lá, né? Sim. E vieram em março. E aí? Daí viemos em março de 2004. Aí eu cheguei aqui. Na época era pra ficar tipo 1 ano, 2 anos. Mas tu já sabia que era Inglaterra, que era Londres? Ou não? Era tipo uma parada. Ah, não, sabia, né? Um pouco. Eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil. Ah, tá. É, eu sempre tive. O meu pai, ele era político na minha cidade. E sabe aquela coisa de cidade pequena, que você é o filho do fulano? E no meu caso era mais ainda porque meu pai foi, acho que 3 vezes vereador na cidade. Bem conhecidão. Então assim, tudo que eu faço, por exemplo, eu passei em primeiro lugar no concurso do BGS, você sabe que é um concurso nacional, que é impossível você fazer Ter qualquer fraude, tipo de a galera coisa, falou que era mas esquema? É tudo é esquema, entendeu? Ah, não, mas é filha do... Ah, se não fosse filha do vereador, não tinha passado em primeiro. Exatamente. Perfeito. Então, assim, isso me irritava muito, isso me incomodava muito. Então, eu Porque tinha tu essa queria vontade ter de sair. sua parada. E aí, a princípio, a gente veio pra cá pra ser 1 ano, mas eu me apaixonei por isso aqui, loucamente. Ah, tu veio no verão ou no inverno? Tinha chegado o março, março, tava né? ficando quentinho. Tava... Mas nesse ano que eu cheguei, em abril nevou. Aí já vai tomar 1 ano pra ficar ligado. Então já foi assim pra Pra ver se ia ficar mesmo. Ai, cara, e foi de boa? Vocês se adaptaram facinho? Pra mim, quando eu cheguei, dividir casa foi muito difícil. Porque aí foi morar com os amiguinhos dele. Muito difícil, porque a gente foi ficar numa casa de uns amigos dele que morava, acho que 8 pessoas, mais 2, 10, um banheiro. Eu, na minha casa, eu tinha suíte. Você na sua casa tinha uma Twister parada. Tá, fica tranquilo. Então, assim, foi tenso pra mim. Foi bem tenso. Mas a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas na casa desse pessoal. Depois a gente foi pra uma casa de um amigo que morava só ele, a mulher e o filho. Aí ficou mais tranquilo. Já ficou bem melhor. Aí a gente ficou mais, acho que umas 2, 3 semanas ali. E aí, depois dali, a gente já alugou um flat, que a gente alugou o quarto para um amigo e para o cunhado do meu esposo. Então, era só nós 4. E era um flat bem legal. Top, hein? Pô, beleza? De 2004 vocês já estavam bem. E aí você já chegou trabalhando? Tu trampou de quê? Trabalhei com marketing, sabia? É mesmo? Já cheguei aqui trabalhando com marketing. Panfletando, né? Bom, perfeito. Foi muito boa essa, maravilhoso. Tu panfletava? O que você panfletava? Eu ia, sabe, porque não tinha Uber Eats, não tinha Just Eat, não tinha nada desses Eats da vida, aplicativo, né? O telefone era aquele que eu já te falei. Então, tinha o mapa AZ. Então, eu trabalhava na pizzaria, ele me dava o mapa do bairro ali, a página do mapa do bairro. E onde ele entregava? Ele grifava as ruas que eu tinha que andar e pôr no letterbox o Disque Pizza. Daí, no final do dia, eu ganhava uma pizza e um refrigerante. Não tinha dinheiro? Não, ganhava dinheiro também. Mas ainda ganhava pizza e um refrigerante e ainda eu ia conhecendo, né? Eu conheci vários bairros assim. Andando. O ruim só que não falava inglês. Sim. Tipo, porque você tava sozinha, né? Entregando. Mas pra mim foi bem legal na época. Que é tudo novo também. Sim, no verão. Quando chegou o inverno, daí não deu. Aí não deu. Porque a mão machucava, sabe? Por mais que você colocasse luva, você vai colocar no letterbox ali. Vai rasgando, né? Vai. Aí tu mudou de profissão? Aí eu fui pro cleaner, né? Aí eu caí no cleaner. Trabalhava para uma família inglesa 2 vezes por semana e para uma família americana 2 vezes por semana. Tudo pertinho da tua casa ou tinha que viajar muito? Eu morava na época ali em Vermont, perto do estádio do Millwall. Perto do Cantinho da Maia. Isso. E aí eu trabalhava na família inglesa em Parsons Green, perto de Wimbledon, ali na District Line. E na família americana em St. John's Wood, na Jubilee Line. St. John's Wood é de rico, tá, gente? Só pra vocês saberem. É caralhaço lá.
E tem alguma história boa dessa época do cleaner aí? Tem uma história. Então, na família inglesa, eu só fazia o cleaner mesmo da casa. Era uma família que eles tinham 4 filhos, uma casa bem grande, mas eles tinham nanny também, mas eu só ficava mais na limpeza e organização, catar brinquedos, essas coisas. E na família americana, porque os americanos já são igual nós, né? Conversava. Ali foi bom pra mim, pro inglês, porque os americanos conversam muito, né? Sentava pra comer junto com eles, então tinha muita interação. E às vezes eu ficava com as meninas também de babysitting, que tinham 2 meninas pequenas, e aí elas me ensinavam muita coisa, né? E nessa casa, a gente, como tinha mais conversa e tal, às vezes ela pedia pra mim fazer o almoço, porque ela fazia uma vez por semana um almoço com as amigas. E aí ela, você consegue fazer isso, isso, isso? Sim, eu gosto de cozinhar. E eu fazia o almoço. Só que o meu inglês era ruim. Então, quando as amigas chegavam, eu ia fazer outra coisa e deixava elas à vontade ali, né? Só que com o tempo eu fui aprendendo inglês, né? E aí eu descobri que ela falava que ela que fazia o almoço. Bom demais, hein? Ela falava que ela que tinha cozinhado? Aí, quando ela percebeu que eu comecei a entender, aí ela falou assim, não, actually, Thalita helping me a lot. Ela fala, é mesmo? Lançou Ana Maria Braga? Caralho, perfeito. Falando a vida inteira. Não, hoje eu preparei esse almoço maravilhoso aí pra vocês, né? Peguei nesse livro. Aí só que um dia ela percebeu que eu tava entendendo, sabe? Aí ela Você falou, deve ter na feito verdade, ela me ajuda, assim, ela me ajuda bastante. Ela falando, a Thalita do lado dela com o braço cruzado assim. O quê? Perfeito. Aí eu acho que ela entendeu aqui de leve. Caraca, entendi agora. E aí, beleza. Aí você foi cleaner. Trabalhei nessas 2 casas de cleaning. Só. Não, e trabalhei também no sábado, às vezes eu ia na casa de uma indiana. Esse era longe, era lá em Blackheath. Não sei nem onde fica. Bem longe. E era uma casa gigante também. E aí teve uma situação lá que mudou minha vida. Eu cheguei lá. Apanhei. E no começo ela só pedia. Na cozinha dela tinha espelho. Você imagina ter espelho na cozinha? Perto do fogão e tudo? Então, assim, tinha que limpar. E aí você vai limpar a mancha, aquela coisa toda, né? Só que eu sempre fiz muito bem feito. Que se eu for fazer cleaner, eu vou fazer bem feito. E não tem problema nenhum de fazer um cleaner. Até hoje, se precisar. Eu gosto de fazer bem feito. E elas amavam minha limpeza. Só que um dia ela apelou. Ela queria que eu encerasse o chão de joelho. Aí nesse dia eu falei, não, aí não vai dar. E ela está indiano, você limpa e ela tá olhando você limpar. Fiscalizando. Aí o dia que ela falou assim, não, eu quero que você insere o chão de joelho. Aí eu falei, não, eu estudei no positivo, meu pai fez sacrifício. Muito bom você falando pra indiana que você estudou no positivo, perfeito. Aí eu lembro que meu marido foi me buscar, né, que ele trabalhava de moto, daí ele foi me buscar, porque era longe esse lugar. É um lugar muito lindo mesmo. Até lá perto tem uma, não sei se tem ainda, tem uma cervejaria que chama Zero Grau, que é bem legal. Bem diferente pro parque. E aí eu falei pro meu marido, não dá, eu não posso fazer isso com meus pais, eles me pagaram no colégio particular, eu não vou mais fazer cleaner. E nisso a gente ia pro Brasil casar, porque daí eu tinha que pegar o visto, porque a gente resolveu ficar mais. Aí marcamos casamento, fomos pro Brasil, eu falei assim, eu não aceito. Esse foi o pedido de casamento, hein? O dia da indiana. Na verdade eu meio que pedi ele em casamento, porque eu falei assim, olha, eu não quero ir embora, a gente vai ficar, e tipo, eu também não queria ficar sem documento, né? Então a gente vai ter que casar. Super romântico. O casal, o imigrante casando aqui é assim, gente. Se ama muito, porém é tipo, bora, meu amigo. Não tem. Vamos nessa. Não tem o que fazer, né? Tem que casar. Mas aí a gente planejou uma festa, a gente fez casamento bonitinho, como tem que ser, família. Nosso casamento foi muito legal. Fomos pro Brasil, eu falei, eu não aceito ficar nessa vida, quando eu voltar, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Só que o meu inglês era super tabajara, né? É limitado porque é o inglês do ambiente que você tá, né? Então, eu falei assim, não, mas vai ter um jeito. E aí, eu fui pro Brasil, casei, peguei meu documento no Brasil, já vim com o documento, né, de trabalho e tudo. Eu lembrei de uma coisa, que quando eu trabalhava com marketing, panfletando, teve uma época que eu fiz na City, nos escritórios. E me lembro que eu vi vários brasileiros executivos Falando em português. passando e falando em português. Eu falei assim, vai ter alguma coisa que vai dar pra mim. E também eu fui no Feijão do Luiz, que inclusive foi no Feijão do Luiz, quem tá aqui muito tempo
É impossível não conhecer o Feijão do Luiz. E eu tinha ido no Feijão do Luiz, meu marido falou assim, a gente tem que ir lá no Feijão do Luiz pra você olhar, porque lá tem um mural de emprego. Sim, antes lá era o point pra quem tá procurando trabalho. Inclusive, o meu primeiro cleaner, que foi esse de Parsons Greens, eu consegui pelo mural do Feijão do Luiz, que eu comprei esse cleaner. Tinha lá o anúncio, Inclusive. estou indo embora, estou vendendo Uma rota. uma rota de cleaner, que era fixo 2 vezes por semana e pagava bem. Na época, pagava 12 libras a hora. Há 20 anos, 21 anos atrás. 12 era dinheiro. Era muito dinheiro. Era tipo o dobro do mínimo. É. Era bom? Não, o mínimo era 4 e pouco. 4 e pouco. 3 vezes o mais. mínimo. Ah, perfeito isso. E aí eu comprei esse cleaner lá. Aí eu falei assim... E eu peguei a Leros. Lá tinha Leros. A revista. É Né? que vocês não estão ligados. Tem gente que não sabe, é lenda. É isso aí, Mas galera. pesquisa aí, entra aí no... Vocês vão achar. Aí eu peguei a Leros. E eu vi também que tinha brasileiros anunciando, tipo assim... Empresa, tipo a imobiliária brasileira. Sim. Talvez nem era dele, mas estava ali anunciando como era dele. Tinha pessoas anunciando coisa. Eu falei, não, vai ter que... Tem empresas brasileiras, tem empresas de Brasil. Tem um nicho que dá para falar português e trabalhar numa coisa diferente. E eu não queria ir para restaurante nem pro cleaner. Nunca trabalhei em restaurante. Tentei, fiz um teste no hotel, fui um dia só. Falei, não, não é pra mim também não. Indiano em cima. Aí eu falei, não, vou chegar e já sei o que eu vou fazer. Vou pegar essa Legos e vou trabalhar nisso aqui primeiro. E eu acho que vai dar certo. Aí cheguei do Brasil e a gente foi num churrasco. Assim que eu cheguei no Brasil, era verão. Eu casei em maio. Aí eu cheguei, meu visto demorou uns 45 dias. Então, quando eu cheguei, era mais ou menos essa época, tava verão, super quente. Fui no churrasco, falei, gente, eu vou chegar um pouquinho depois no churrasco, porque eu tenho que ir na Lan House imprimir os currículos. Aí quando eu cheguei, que não era assim, todo mundo tinha computador, ainda não tinha, tinha que ir na Lan House, pagar lá por hora. E eu cheguei no churrasco com essa pastinha de currículo. Eu e meu marido e a minha pastinha de currículo. Que era caminho da casa dos amigos. E aí, mas Benedita, você vai fazer o quê com esses currículos? Porque eu fiz os currículos em português, porque eu já tava com esse plano em mente, né? Não, eu vou procurar, eu vou trabalhar numa empresa agora e tal. E o pessoal começou a rir. Quem você tá pensando que você é? Mulher brasileira aqui tem que ficar no cleaner. Jamais você vai conseguir. Delícia, esse churrasco foi bom também. Sabe, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma limitação e é difícil para elas quando alguém vai quebrar aquela... É difícil, aquele ambiente ali. É difícil. Mas eu fiquei firme, não liguei e em uma semana eu tinha emprego. Aí a gente começou a trampar? Aí eu comecei a trabalhar na Intertransfer, né, que hoje é a Speedfast, que era uma empresa que faz envio de dinheiro. Comecei lá como caixa. Eu ganhava 12 libras a hora, há 21 anos atrás, e eu fui ganhar 4,15. Lá nessa transfer? Lá, 4,15. Mas porque eu trabalhava no escritório na Oxford Street. Caralho, loucura. Mas é porque você queria aprender uma profissão nova. Porque eu ligado. pensei a longo prazo, né? Sim. Eu pensei a longo prazo, eu saí ali da Polio. E daí de caixa eu fui a supervisora, aí já fui fazer cursos da FC, e daí ali eu tive que estudar, entrei na Callan, melhorei um pouco meu inglês e comecei a estudar, me interessei muito e fui me especializando. Fiz business, fiz management, aí fui deslanchando. E eu falo pra você, eu ganhava na época muito bem como funcionário. Naquela época ali eu já ganhava 3 mil libras por mês como funcionário, porque eu entrei e foi crescendo e a empresa também foi te dando a oportunidade. A empresa foi crescendo e o que acontece? As pessoas que passavam pela empresa, porque tinha vários funcionários, geralmente eram pessoas que iam ficar aqui 1 ano, ou que só queria, tipo, juntar dinheiro e comprar uma coisa e voltar embora. E eu não, eu tinha essa visão de ficar. Então eu fui me especializando, fui crescendo junto com a empresa, né? Essa empresa, depois ela teve na Itália, ela teve na Suíça, ela teve nos Estados Unidos. Chegou uma época que a gente tinha 50 funcionários entre todos os países. E eu fui meio que a segunda ali do meu chefe, a segunda pessoa depois do meu chefe. Meu chefe, uma época, foi morar nos Estados Unidos por um tempo, foi morar em Portugal, eu era responsável por tudo. Então eu fui me especializando. E legal, e ele te deu porque há oportunidade. Sim. É o que eu falo. Sim, mas eu também fiz por merecer. Não, então, mas a oportunidade não vem para quem tá parado, né? Você vai estar. E o seu chefe também te deu oportunidade. Sim. Que ele poderia também não achar interessante isso, né? Isso, e ele me deu oportunidade e ele me levava em muitos lugares. Que, por exemplo, eu já fui numa reunião no Barclays, no Canary Wharf, lá no top floor. Você imaginar uma menina de Tomazina, na época eu tinha 20 e pouquinhos anos, executivos dos mais top lá.
E eu tava lá. Tava lá. Eu fui, nessa época, eu ia em reuniões no Clube Anabel. Então eu conheci uma Londres que os brasileiros, muita gente nem conhece. Ligado. Eu tô ligado que Londres é essa aí. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo. Aí eu comecei a foi abrindo a minha cabeça demais. E abri a cabeça do meu marido também. Porque o meu marido, ele, apesar de ter morado fora, de tudo, ele não sabia de tudo isso. E quando eu abri minha cabeça, tipo, em 2007, nós tivemos nossa primeira casa aqui, comprada. Sim, top. Porque você conhece um outro ambiente, você conhece as possibilidades, você conhece pessoas de outra visão. Então, foi muito bom. Não só pelo dinheiro. E as pessoas falam, você é louca, você vai deixar de ganhar 12 para ganhar 4,15. Só que... Porque não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Foi isso que eu falei. É isso. Não é só... O dinheiro é importante, mas não é só dinheiro. Cara, que top! Aí você agora é CEO da Speedfast. Isso, aí tem 8 anos que eu sou proprietária da Speedfast. Ah, tu comprou do teu dono? Comprei do meu ex-chefe. Eu e um sócio. Ah, que legal. Pô, muito top, hein? Parabéns. Fodástico. Aí, você, consultora, você mexe com finanças. E é consultora financeira ou não? Eu fiz o curso de consultoria financeira. E só fazer um adendo aqui que é muito importante, mas eu não sou consultora de investimento, Isso, porque são que é coisa diferente. São coisas diferentes, né? Então, consultoria de finanças é igual. Claro que a gente vai falo de investimento também, mas consultoria financeira é mais o planejador ali, né? É o que você precisa para cuidar do seu dinheiro, não é aonde você vai pôr o seu dinheiro. É claro que a gente indica algumas coisas, né? Mas não é especialista nisso. Ah, que top. Agora eu quero que você me conte a história que a gente estava falando que é até bom para alertar as pessoas, que é a do golpe. Pois é. É muito golpe, né? Você escuta várias histórias. Eu nunca caí no golpe, muita gente cai aqui. Não sei se quando você chegou ainda tinha esse golpe de vender computador e comprar, depois a mala tá cheia de outra coisa dentro, né? Computador, esses caras que param na rua. Sim, no Brasil tem esse aí, que mas o cara tem tipo a caixa da câmera. Aí te mostra rapidinho, você fica rapidão, aí troca e te dá nada. Aqui tinha também? Aqui tinha. Inclusive o Neto acho que caiu nesse golpe há muito tempo atrás. Muito tempo. Mas eu não caí nesse. Mas tu não acha que o cara que comprou o computador, que ele sabe que é de procedência duvidosa e foi ganancioso, não merece um pouquinho ter caído no golpe? Mas eu acho que nós brasileiros, quando a gente pensa em Reino Unido, a gente é um pouco ingênuo de achar que aqui é o país perfeito. Não. Eu acho que é diferente. Acho que é porque o brasileiro, a gente cresce, tem que ser malandro. Tem que tirar vantagem, né? Tipo assim, eu tô na vantagem. Isso, entendeu? Aí eu acho que é um pouco disso. Eu não sou contra quem toma golpe desse jeito, entendeu? Não, é um risco. Porque você foi ganancioso. Você poderia não ter ido lá, achado um milagre do computador que custa 1.000 por 500, entendeu? Sim, É isso? É, claro. Eu sou a favor do golpista, nesse ponto. Eu também não sou a favor do golpista, mas eu porque entendo. Você entende que o golpista, claro, ele foi na sua ganância. Sim. Não é diferente, tipo, do golpe do Pix, que eles roubaram os dados, mandou mensagem falando que... É diferente, porque aí realmente você virou uma vítima. Agora, o golpista da ganância, entendeu? Sim. É o golpista da ganância, galera. Não, mas muita gente caiu nesses aí. Da ganância, mas ganância, é o que eu tô falando. Não, é que o brasileiro ele tem que sentir que ele tá na vantagem. Nossa, valia 1.000, eu comprei por 500. É isso aí, né? Meu brother. E tem muito golpe aqui. E sempre teve. E eu caí no golpe do Pix, né? Então o celular da minha amiga foi clonado. Isso agora, não é? Aqui você já trabalhava com dinheiro, já tava ligada nesse monte de golpe. Tudo ligada e caí. Porque o cara lá do Brasil clonou o celular dela, Instagram, WhatsApp, tudo. Ele hackeou, né, o celular dela. E ele leu as mensagens anteriores. E ele falou comigo exatamente o que a gente falava. E aí falou assim, você faz um Pix pra minha mãe e eu te pago lá na academia? E isso às vezes acontecia com alguns dos meus colegas de academia. E eu fiz o Pix. Aí quando eu fiz o Pix, eu fui mandar o comprovante pra ela. Aí tinha uma mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp está clonado. Aí eu, na hora eu... Putz, depois do Pix? Depois do Pix. Quantas pessoas será? E Pix não volta, né? Já era, o Claudinei já sacou, meu filho. Só que, na verdade, é crime, né? Você pode registrar um BO, tudo. Não, é crime, você consegue, é porque é muito difícil. Mas, assim, eu tava aqui, né? E era difícil. É difícil. E aí, ela não te pagou, né? Não.
Eu paguei o Claudinei, eu sei lá quem. O Claudinei. Mas pelo menos ela conseguiu recuperar a conta, né? Que ele ficou feliz aí que ele recebeu o Pix. Então eu fiz uma boa ação. Mas era o seu nome ou era da empresa? Ele falou em qual WhatsApp, você lembra? No meu da empresa. Da empresa. Puxa, o bicho foi gênio, hein? É. Nossa senhora. Caraca. É isso aí, galera, o golpe. E mano. outra, mas se ele entra no meu pessoal ou no da empresa, vê que tá ligado ali também. Já viu que era uma empresa de dinheiro. Não, então, tudo. foi. O Você acha bicho que procurou cara- bem. Não, os caras são crime organizado, né, gente? É. Tem que respeitar a galera do Tigrinho. Não tem jeito. Então, assim, não me mande mensagem pra mandar dinheiro, que eu não. Aí você, depois desse dia, não manda antes da pessoa pagar. Acabou. Não, agora a gente. Não, tipo, não tem como fazer uma mensagem mais. Não dá. Não dá pra acreditar. Vai, tá vendo? 2.000, moleque. Dá pra acreditar. Rapidinho aprende a ficar. Se liga no golpe. É, E tem que. É porque é muito golpe, é pô. muito bom. O tempo todo. Não é um, bom. 2, 3. Mas eu nunca tinha visto uma situação assim do cara do Brasil hackear alguém, um telefone aqui. Eu nunca tinha ouvido. É que clicou no sinceramente. link, pô. Você clicou no link. O do meu irmão caiu, aí eu falei, você clicou em alguma coisa. Ele, não, cliquei não. Eu, beleza, então. É a mágica. Com sabe? certeza preencheu, né? Alguma coisa. Clicou ali. num okzinho, cara. Eles são. É muito difícil. É complicado. A galera tem que ficar esperta. Igual a galera que paga pra trabalhar. Você já viu esse? Golpe? Ah, tem, né? Esse golpe é bom, pô. Eu falo, tudo que paga pra. Que a pessoa paga. te prova. Esse é bom. E isso tem aqueles grupos de emprego no Facebook direto, tem lá, né? E eu... Tipo, ganhe R$ 2.000 sem trabalhando sair em de casa. casa. Gente, calma lá, gente. É isso, é na ganância também. Cara, você não tem que pagar pra. Não, eu preciso que você compre. Vai desbloquear o extra se você pagar R$ 300. Ô, brother, acabou. Não. Mas eu vi um golpe muito bom, hein? Esse é bom. Eu sou aficionado por golpes, né? O cara te contrata pra você transportar, tipo, medicamento no Brasil, entendeu? Tem a vaga de emprego pra você trabalhar pra uma farmácia que transporta medicamento, certo? Aí você aplica, aí eles entram em contato com você e aí você já tem um carro. Aí fala, ó, só que pra você aplicar pra essa vaga de emprego, você tem que ter esse rastreador, que é norma que essa empresa pede, é tipo R$ 1.000. Você pode pagar dividido. Aí, beleza. Aí a pessoa compra o rastreador, aí o golpe só vai crescendo. Olha, mas se você quiser ganhar um extra de R$ 100 para transportar remédio refrigerado, você tem que comprar tal equipamento. E eles mandam, tipo, o link de tudo pela. E a pessoa vai comprando. Aí a pessoa vai comprando, não recebe nada e o cara some. Nossa, gente, tem que estar muito esperto. Esse aí eu achei, tipo, era bem feito esse. Tipo, manda contrato social da empresa, tipo, várias coisas. Sacou? Não, eles estão cada vez mais profissionais. Só que é isso, você pagou sem ter o track. Tipo, não, beleza, eu vou pagar o track. Onde é que eu vou instalar? Me dá um endereço. Era loucura. Caraca! O golpe de R$ 2.000 te ensinou bem, hein? Me Parabéns. ensinou bem. Agora eu quero que você me conte uma. Já contou vários, né? Uma história sua que poderia ser um filme de Hollywood. Um dia ou um momento assim. Olha, eu acho que sim, na minha jornada eu já me sinto num filme, porque realmente saí de uma cidade pequena, conhecer mais de 32 países. Mas um dia que foi muito marcante, que eu acho que eu penso em escrever até um livro, foi o dia que eu fui capa da UOL Economia. E eu acordei famosa. Tudo Meu Instagram bombou. Não, você já era famosa, você acordou. Isso que é legal. Você acordou famosa por ser você. Uhum. E assim, eu jamais imaginei. Eu estava um dia trabalhando, tocou meu telefone. Falou assim, oi, tudo bem? Ela falou, sou jornalista aqui da França, acho que foi o cônsul, falando com o cônsul brasileiro aí de Londres, e ele me passou o seu telefone, porque eu quero contar a história de uma brasileira no Reino Unido. E ela falou assim, você quer participar? Eu falei, legal. Ele falou que era para inspirar outras mulheres e tal. Eu falei, não, legal. Então ela me mandou um monte de perguntas e para me responder por áudio. Escrito e você respondia a pergunta falando. Aí eu fui mandando áudio de cada pergunta para ela. E ela falou assim, tá legal, vai sair num blog aqui na França. Eu falei, beleza. Ela falou, quando eu sair eu te mando. E aí passou um tempo, acho que mais de um mês. Aí ela me mandou, Você já tinha até esquecido. Eu tinha até esquecido. Aí saiu lá no blog da França, eu abri, mandei para alguns amigos e tal. Até uma pessoa que trabalha com mídia aqui no Reino Unido pegou e me mandou, olha, acho legal você patrocinar isso aqui, né, lá da França, tal, para tirar visibilidade e tal. Eu falei assim, não era meu foco no momento, não. Passou 2 dias, eu acordo, meu celular, olha, minhas amigas de infância, todo mundo, você tá na capa do UOL.
A reportagem foi pro UOL Economia. Na capa, na primeira, assim, você abria, tinha minha foto. Brasileira financia imigrantes no Reino Unido. Uma reportagem enorme. E assim, foi muito Que era do legal. blog, que era a Que reportagem do saiu blog. desse blog que foi pro UOL. E ninguém pediu autorização, muito bom. Não. Muito top. Essa reportagem do blog. Foi Ai, que legal. E falava sobre o que essa reportagem? Aí falava sobre os imigrantes, né? Que aí quando ela conheceu a minha história, ela falou, nossa, até muito legal, né? Porque, primeiro, vim de uma cidade pequena, vim para o Reino Unido, trabalho com finanças, que ainda é um mercado, uma área muito machista. Há 20 anos atrás, você pensa uma brasileira, né? Uma latina, de 20 e poucos anos, trabalhando em reuniões lá no Canary Wharf. Então, aí ela veio também para a questão da gravidez, como é que foi trabalhando nesse setor, porque a cobrança é muito alta. Então, a gente abordou vários assuntos e a gente entrou também na questão do mercado financeiro, né? De quantos milhões são enviados do exterior para o Brasil. Então, é uma reportagem, assim, bem completa. Quantos milhões são? Que a galera tá comprando lote lá, né? Agora eu não lembro dos números, assim, Mas é exatos, mas é exorbitante, bastante, né? Caraca, que legal, pô, é muito legal. E você tem um programa, um quadro na rádio também, que Isso. fala sobre o que as pessoas não estudam. Exatamente, educação financeira. Então, toda quarta-feira eu tô lá no Coffee Break Show com o Neto Brasil. E aí, trabalhando com finanças e com a rádio ali, né, que é um projeto que a gente apoia, Deus colocou no meu coração, porque, assim, também Deus sempre me dá uns presentes, assim, sabe? Que cai na minha vida umas ideias. E eu falei assim, Neto, agora eu sei o que eu quero fazer. Porque o Neto sempre falava, você tem que falar, você tem que se colocar mais, né? O pessoal precisa te conhecer. E aí eu fazia ali umas participações, mas mais dentro do que eles já faziam no programa. E aí eu falei, Neto, eu quero falar de finanças pessoais. Porque trabalhando com imigrantes e com remessa internacional, a gente escuta muitas histórias. O dia todo, né? O dia todo escutando histórias. E aí muita gente acaba vindo para cá, trabalhando, juntando uma grana legal, só que não se planejam, né? Ou só compra uma casa, ou manda para os parentes, chega lá, não tem mais o dinheiro, né? Ainda Esse golpe é bom, o golpe da família é top demais. Tá reformando a casa não tá pronta. Exatamente. E aí você escutando essas histórias, da pessoa volta, e daqui a pouco ela volta de novo e tá do mesmo jeito. Aí eu falei assim, vou começar a falar de educação financeira. Não tinha ninguém falando, né, sobre isso, de uma maneira bem, assim, didática. E a gente criou esse quadro e tá sendo o maior sucesso, assim. Tá sendo muito legal. Bom. É um tabu, né? A educação financeira pro brasileiro é um tabu. Mas você sabe que nem só pro brasileiro, né? Eu tava fazendo uma pesquisa essa semana, porque eu vou ter um evento, né, no mês que vem. Aqui no Reino Unido, a dívida média por casa é 65 mil libras, dados de agosto do ano passado. Mais o financiamento estudantil, que em média as pessoas devem 50 mil libras. Cada estudante. E eles estão preocupados devido aos estudantes não estarem conseguindo pagar isso. Porque depois isso influencia na compra da casa, num ciclo que não sai nunca. É que não tem nem casa aqui mais para comprar, né, gente? Não tem espaço nesse lugar. E se vai ser uma palestra? Esse evento assim, não vai ser uma palestra, vai ser mais ou menos um workshop. Tá? Onde as pessoas vão aprender mesmo algumas coisas. Vai ser aonde? Quer falar? Vai ser em Willesden Green, bem perto, bem próximo ali da rádio, na High Road mesmo, perto da library ali de Willesden. E as vagas são limitadas, quem quiser adquirir o ticket aí é um valor irrisório. 15 libras, que realmente a gente quer fazer um evento aí para as pessoas virando essa chave. É o Finance Talk Masterclass, o nome do meu quadro lá na rádio é Finance Talk. E aí, então, vai ser uma masterclass, onde a gente até procurei um lugar onde tem mesas, porque eu quero que as pessoas possam anotar as coisas, sabe? E vou estar trazendo outros convidados também da área para estar agregando aí na vida das pessoas. Que legal. E aí, onde compra o ingresso? Na Enjoy Chicks. Enjoy Chicks? Ou acho pelo seu Instagram? Pelo meu Instagram. Galo com 2L Thalita. Ou no site da Enjoy Chicks, Finance Talk Masterclass. É mais fácil achar no Galo, no Instagram. Tem um linkzinho que já vai direto pro ticket, né? Isso, muito foda, porra. É isso aí, tem que ensinar a galera. É que é difícil. Dinheiro é difícil, gente. Não é economizar. É porque é isso. Porque a pessoa, ou ela só economiza, e aí ela não vive, e aí ela é esse limbo que eu falo pras pessoas aqui. Sim. Tipo, você é imigrante, você tem que entender que primeiro é que fala. Que nem você é um ponto fora da curva, que não falava inglês e se propôs a trampar para a comunidade brasileira, entendeu?
Porque na maioria das vezes as pessoas que seguem esse caminho, elas vão se decepcionam. Mas o inglês eu acho primordial, porque é a língua que fala aqui. Com certeza. Porque, querendo ou não, por mais que você esteja dentro do núcleo Brasil, você precisa do inglês, porque você mora na Inglaterra. Mas você sabe que eu acho que o maior erro das pessoas é ela não achar que as coisas são muito difíceis. E não fazer, não dar o primeiro, não ir pra frente. Coloca uma barreira antes de tentar. Exatamente. E a outra coisa às vezes, a gente tem que dar 3 passos para trás para pegar impulso, que foi o que eu fiz, de 12 libras ir para 4 libras, mas pensando lá na frente. Entender o que quer, né? É né? difícil. E às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Às Até vezes. voltando ao golpe, as pessoas caem em golpe porque elas são imediatistas. Né? Elas acreditam numa fórmula mágica que amanhã vai mudar a vida delas. É isso E não aí. tem. É isso que eu tô falando, é tipo, agora precisa mudar a minha vida nesse segundo. Mas é legal conscientizar mesmo as pessoas. Mas eu queria que falasse com a massa, assim, é difícil, né? Tipo, Esse é o meu objetivo. Não, sim, mas É claro que não é fácil, né? Tipo- Mas eu acho que se a gente começar esse movimento, que eu já tô vendo esse movimento muito grande na minha cabeça, né? Como eu falei, Deus me dá uns presentes e eu tô com umas ideias, assim, que Não, então é são isso. E bem você legais. faz, é isso. Você não tem medo de fazer. Isso é bom pra caramba. Ajuda muito. E quando você entra no movimento, as coisas vão se encaixando, né? Sim. E vai dar errado, é normal. As coisas não é sempre certo. Não. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter obstáculos. Ah, muito legal conversar com você, te conhecer, caralho. Fiquei feliz, me surpreendeu. Você gostou de participar? Adorei. Achou Obrigada legal? pelo convite. Muito legal, caralho. Muito foda. Tá vendo aí? Você que tá na moto tá vacilando. Quer deixar algum recado final? Quem o pessoal me seguir lá, né? Galo, com 2 L's, Thalita, no Instagram. Convidar todos para o Finance Talk Masterclass, no dia 23 de julho. Garanta seu ticket, preço irrisório, mudança real aí na sua vida, no seu mindset. Que se você está há muito tempo aqui e não tem conexões aí que vão te abrir esses horizontes, estaremos lá com várias pessoas falando de credit score, falando sobre aposentadoria, que é muito importante. O imigrante, ele migra e esquece que ele vai ficar velho. Então, a gente vai trazer essa informação também. Eu, velho, já tô pagando pra eu morar na casinha dos velhos lá, que é a enfermeira enchendo o saco da Tem que ter enfermeira um pra plano. não dar encher o saco de ninguém. Tem que ter o plano. E também a ouvir nosso programa toda quarta-feira, a partir o programa é das 8 às 11 da manhã, no Coffee Break Show, na Rádio Mais Brasil UK. Legal. Mas o senhor tem horário fixo ou é a hora que... 9 horas. 9 horas A você partir das entra 9 lá. eu estou Muito lá. legal. Muito top. Você já sabe. Se inscreve no canal. Até segunda-feira que vem. Tchau!